Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados e preparadas? Então vamos embora, que o nosso programa já vai começar. O meu convidado de hoje defende em seu novo livro que vivemos no mundo de uma década de revoluções perdidas. Do Brasil ao Egito, o mundo viu um barril de pólvora prestes a explodir. Afinal de contas, por que não explodiu? Nascido na Califórnia, ele foi correspondente no Brasil do Los Angeles Times, onde acompanhou desde a onda de protestos iniciada em 2013 até o impeachment de Dilma Rousseff. Seu novo livro, que está aqui comigo, se chama A Década da Revolução Perdida, a onda de manifestações que incendiaram o mundo. Vincent Bevins, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Livraço, hein? Tá bonito, aliás, né? O pessoal da Boitempo tá caprichando, sempre trazendo edições bonitas pra gente aqui, trazendo grandes entrevistas. Foi um momento crucial que você morou no Brasil, né? Esse período de 2013, aí, que a gente teve as manifestações de junho e desembocou lá no impeachment da Dilma. A gente está na semana, a gente está gravando, aliás, este programa, no dia posterior, isso aconteceu ontem, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns militares da alta cúpula do seu governo sobre o golpe de Estado. Está formalmente denunciado o Bolsonaro. Como você está vendo isso, como isso se encaixa nessa sua pesquisa de campo que você fez em relação às revoluções? Sim, eu não vejo uma linha direta entre 2013 e a ascensão do Bolsonaro, mas eu vejo várias linhas indiretas. Eu acho que o impeachment em 2016 não teria acontecido do jeito que aconteceu sem 2013. Os grupos que estavam nas ruas em 2015 e 2016 pedindo o impeachment da Dilma roubavam, usavam muitas coisas da esquerda em 2013. Uma resposta à manifestação, à revolta em 2013 possibilitou a Lava Jato. A forma que a Lava Jato tomou depois foi possibilitada por um pacote de leis aprovados como resposta às ruas. E, em outro sentido, outro elemento importante é que em 2013 a direita se sentiu confortável em ir para as ruas pela primeira vez desde 64, onde teve outra manifestação da direita que possibilitou pedir o golpe militar. Ou seja, tem várias linhas indiretas entre 2013 e a ascensão do Bolsonaro, mas o impeachment é fundamental nisso. Não tinha que acontecer também, né? Ninguém obrigou ao PSDB a apoiar essa farsa do impeachment e como consequência, criar um governo sem legitimidade e, eu acho que, se matar também. Eu acho que foi um ato de suicídio pela parte do PSDB. Mas, assim, criando de novo, assim, porque no cenário geral, eu acho que depois de 2008, depois da crise financeira, depois de aparecer problemas tão óbvios com o modelo neoliberal no sistema global capitalista, houve uma falta de legitimidade, uma crise de legitimidade, uma crise de representação no mundo inteiro. E essas manifestações que acontecem de uma forma muito específica, que a gente pode discutir também, eu leio como uma resposta a essa falta de legitimidade. Mas, em vez de criar um novo sistema ou recriar legitimidade no sistema global, os governos simplesmente governam sem legitimidade. E o Temer é o caso exemplar disso. Um governo que ninguém teria eleito, que ninguém aprovava, e estabelece que é possível governar sem democracia, sem legitimidade. E depois do apoio do PSDB ao impeachment, isso que realmente abriu a porta
pro Bolsonaro, que também roubou coisas. Lembrando do dia que ele sofreu o ataque durante a campanha antes de 2018, a camiseta que estava usando também roubou elementos das ruas, elementos apresentados pela esquerda nas ruas de 2013. Disse a camiseta, o meu partido, o Brasil, porque uma coisa o que eu chamo hoje em dia dos proto-bolsonaristas gritavam enquanto expulsaram o PSOL das ruas em 2013 foi sem partido, que foi uma corrupção do elemento ideológico apartidário do grupo inicial MPL. Ou seja, eu coloquei o Brasil como o caso, a narrativa central do livro por 2 motivos. Primeiro, eu estava aqui, eu conheço melhor essa história do que os outros e realmente demora para todas essas linhas indiretas se cruzarem, claro. As manifestações e os acampamentos na frente dos quartéis que a gente viu aí ao longo de 2022, principalmente, que foram desembocar depois no 8 de janeiro. Como você trata essa questão? Porque você fala que há um descontentamento geral no mundo todo, principalmente a partir de 2008. Vamos lembrar a crise dos mercados globais, a economia tem uma forte retração em vários lugares do mundo, a Europa até hoje não se recuperou, na verdade, porque depois disso teve ainda a Covid, então realmente é um continente que economicamente está andando de lado, com uma série de problemas. Só que isso tudo está colocado, como você falou, em um contexto neoliberal. Esses governos todos sempre pregaram essa cartilha, né? Dentro do capitalismo global. Como é que se consegue convencer as pessoas que estão descontentes com este modelo que elas têm que apoiar revoluções, entre aspas, que fortalecem este mesmo modelo? Sim. Não, esse aqui é o grande problema que você falou dos acampamentos de 2022, que eu vi também de perto. Outra coisa que aparece na década passada é que as ruas não pertencem necessariamente à esquerda, que não só aqui no Brasil, mas a direita saiu para as ruas e era capaz de usar as mesmas táticas que, historicamente, não na história longa, mas desde 64 mais ou menos, que só a esquerda usava. E outra coisa que apareceu e que hoje em dia está muito óbvio, mas só apareceu em 2014, 15, 16, que a direita também pode usar a internet. Havia a esperança em 2011, 2012 e 2013 que a internet ia necessariamente levar o mundo a mais democracia, mais transparência. Claro. Realmente, fica bizarro lembrar disso hoje em dia, porque todo mundo tinha uma esperança muito grande em relação a isso. Todo mundo acreditava nesse sonho. Os próprios teóricos da comunicação escreveram muitos livros sobre isso, como seria a nova biblioteca de Alexandria, o compartilhamento do conhecimento, parecia tudo muito... Todo mundo acreditava na possibilidade das redes sociais também. A rede social ia ser uma coisa que ia resolver todos os problemas democráticos do mundo, mas a direita também conseguiu usar. Não era só o campo progressista, elementos da esquerda que conseguiram usar a internet. E o que acontece é que na década passada tem uma fala bastante famosa no meu país, por exemplo, no meu país, pelo menos, do Kwame Ture, um membro do Partido das Panteras Negras nos anos 60, que ele faz uma distinção entre mobilização e organização. E uma forma que eu leio a década passada é que foi um momento que a mobilização virou mais fácil que nunca, e a organização virou mais difícil que nunca. De alguma forma, a internet possibilitou a chegada de muitas pessoas nas ruas ao mesmo tempo. Nos anos 60, talvez você precisava de anos para organizar uma grande marcha defendendo os direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Em 2013, milhões de pessoas podem ver um post às 11 da manhã e estar nas ruas às 4. Mas esse crescimento quantitativo, que eu já mencionei várias vezes, não necessariamente implica mudanças. E organização. Claro. Sim, organização. Ou a coisa pode desaparecer depois de dias, porque não tem nada que realmente junte as pessoas nas ruas. Ou os estados podem partir para a repressão, que é uma coisa que funciona. Dá para reprimir pessoas nas ruas e muitas vezes voltam para casa. Ou, em outros casos, os casos mais marcantes, que são o foco do livro, quando derruba um governo, esse grupo de pessoas que vivem numa sociedade neoliberal, que vivem de uma forma muito individualizada, atomizada,
esse grupo de pessoas que entrou nas ruas juntos por causa de um post que viram 3 horas antes da manifestação não consegue preencher o vácuo na política, não consegue formar um governo revolucionário, não conseguem formar um governo de transição. Porque você não tem organização e não tem liderança, é isso? E uma manifestação não consegue preencher um vácuo político. Claro. E uma manifestação desse tipo, muito menos. E, sim, não teve elemento, por exemplo, no Egito, o que é o caso que realmente acho que teve a possibilidade, que aqui em 2013 eu não vejo que tinha uma revolução possível e desejável em 2013. Eu acho que algumas pessoas achavam. Teve uma explosão nas ruas com consequências difíceis de entender e ultimamente bizarras e negativas. Mas no Egito eu vejo uma possibilidade de uma revolução. Como se deu exatamente no Egito? No Egito foi assim, em 2011, depois do fim de um governo na Tunísia, grupos que tinham formado laços organizacionais durante uma década protestando a favor da Palestina e contra a invasão do Iraque, organizam uma manifestação contra a repressão policial, contra a violência policial na capital do Egito, Cairo. E eles nem tinham esperança, nem imaginaram que iam chegar na praça, muito menos ocupar a praça durante 18 dias. Depois da primeira manifestação, ele chega na praça. Na segunda manifestação, a polícia entra em briga com a manifestação e a manifestação ganha. A polícia foge. A polícia tira a roupa, tira a farda e sai correndo da capital. E a manifestação ocupa a praça. Mas não existe um grupo que quer formar um novo governo, que quer formar um governo de transição. E o exército entra nesse vácuo esse vácuo político e promete que vai organizar eleições. Organiza. E a esquerda não consegue, o campo progressista não consegue botar uma pessoa no segundo turno, que fica dividido no primeiro turno, e ganha alguém da Irmandade Muçulmana. Mas mesmo assim ia ter mais eleições uns anos depois disso. Mas em 2013, um grupo sai dos bastidores fingindo ser a mesma coisa, o mesmo tipo de grupo que organizou 2011. Fingia ser um grupo de jovens ativos na internet que só queriam protestar contra um governo que cometia erros. Era um governo bastante problemático. Mas por isso que eu falo que tem muito a ver com o Brasil em 2015. Depois de organizar grandes manifestações em 2013, que na verdade são maiores do que as manifestações em 2011, algumas coisas estranhas aparecem nas ruas. Em vez de brigar com a polícia está tirando selfie com o manifestante. Em vez de ter que lidar com cobertura midiática negativa, toda a mídia está celebrando uma manifestação nacionalista e a unidade do povo. E aí, o que acontece depois é que fica claro que tudo foi planejado para possibilitar um golpe militar, que de fato acontece, e aparece depois que esse grupo que fingiu ser como a revolta inicial em 2011 recebia financiamento do exterior, dos Emirados Árabes, e organizou o golpe militar e que logo depois o governo dos Estados Unidos apoiou. E aí, esse novo governo, que é o governo que está no poder até agora no Egito, parte para a repressão, mata 1.000 de pessoas que votaram no único presidente democraticamente eleito na história do país, pessoas da Irmandade Muçulmana, e nada acontece. Não tem mais outra possibilidade de organizar uma grande manifestação na praça. E o governo Sisi, esse governo contra-revolucionário, que finge ser o legado da revolução inicial, que mente dizendo que é a continuação da revolta inicial, está no poder decidindo o que acontece na fronteira com a Palestina até hoje. Qual o papel da imprensa nessas tentativas de revolução, principalmente aqui no Brasil? A gente viu, você já deu uma passada por isso, você foi falando, eu fui lembrando das capas dos jornais, né? A capa do jornal Globo, a capa do jornal Estadão. No começo das manifestações
no Brasil, em 2013, como você bem falou, a polícia foi para cima, a gente teve manifestantes aí que perderam o olho, com tiros, né? A gente teve casos gravíssimos de violência policial e, da minha lembrança, a chamada grande imprensa brasileira, ela estava apoiando a violência policial. Pediu Violência policial. na manhã do dia 13 de junho de 2013, pediu a repressão policial, mas ficou chocado quando que veio. Veio e atingiu jornalistas da grande mídia. Na época, eu também fui atingido, né? Eu não foi um caso que viralizou como os outros, mas assim, foi uma repressão brutal nesse dia. O jornalista da Folha de São Paulo, se eu não me engano, que perdeu um olho, se eu não me engano, era uma repórter colega da Folha de São Paulo. Juliana Valone. Isso. Quase perdeu um olho, recebeu uma bala aqui na cara. E Piero Locatelli da Carta Capital, famosamente, foi prendido por porte de vinagre. E essa noite, eu já falei de um crescimento rápido nas manifestações que aconteceram em todos os casos que analiso. Esse crescimento rápido só acontece como consequência de um ciclo virtuoso ou vicioso, dependendo do seu ponto de vista, midiático. Algo acontece nas ruas, é repercutido na mídia social e tradicional, que gera mais números nas ruas, que gera mais cobertura e assim cresce. E foi o que aconteceu aqui, mas depois de 4 manifestações que a grande mídia não gostava nem um pouco, pediu essa repressão policial, fica chocada com a repressão que pediu e muda o seu discurso. E dá para ver, até no YouTube, a grande mídia mudando o seu discurso ao vivo. Tem esse clipe famoso do Datena perguntando para o público dele se apoiava manifestação com baderna e chegou à votação falando que sim. E ele mudou o discurso ao vivo. Mas quando que a mídia mudou o seu discurso em poucos momentos, obviamente não forneceram os motivos para a manifestação que o MPL fornecia. Não iam aparecer com uma ideologia autonomista. Apareceram com os seus motivos. Anticorrupção, antipetismo, problema, assim. E forneceu um monte de motivos possíveis pelas quais as pessoas poderiam sair para as ruas. E essas pessoas que saíram como consequência desse ciclo midiático, social e tradicional, chegaram contra as ideias do que realmente foi o motivo para a manifestação. Ou seja, nessa década, não só no Brasil, mas em muitos casos do mundo, o caso ucraniano um pouco bizarro, as decisões na classe midiática não só mudam a forma que o mundo afora entende o que aconteceu. Muda o que está concretamente acontecendo. Muda a realidade própria da manifestação. Nas ruas. Porque essa forma... A forma de contestação que virou hegemônica, que foi bastante tão comum na década passada, manifestações aparentemente espontâneas, sem líderes, horizontais, coordenadas nas redes sociais, cresce muito rapidamente só com esse tipo de apoio midiático. E se a mídia social ou tradicional sai dizendo não, isso é um grupo de infiltrados tentando cometer atos de terrorismo, não tem esse crescimento que foi necessário para derrubar ou abalar governos. E, em muitos casos, a nossa classe jornalística, tem a culpa por cobertura fraca, sensacional. Às vezes dá para culpar a falta de recursos. Hoje em dia tem menos recursos que na época. Às vezes dá para culpar viés ideológico nas redações, mas infelizmente a cobertura midiática foi fundamental para o resultado final de muitos casos. Como que falei, na Ucrânia, em partes diferentes do país, comunidades diferentes de ucranianos tiveram ideias bem distintas do que era a revolta na praça, na capital. E isso, de alguma forma, gera
a guerra civil que vira essa guerra horrível que a gente está vivenciando até hoje. Na Ucrânia a gente viu imagens lá na Praça Maidan do pessoal da Embaixada dos Estados Unidos se manifestando junto com os manifestantes, Sim. né? Foram flagrados no meio da praça lá, o pessoal que entende... Flagrado não, foi apoio óbvio e aberto do governo dos Estados Unidos, assim, tipo, não precisava de, nesse caso, de nenhuma teoria de conspiração. Sim. Os Estados Unidos apoiaram a revolta na Maidan e apoiou o governo de transição que vem depois e apoia o novo regime, né? O novo governo formado pela revolta em 2013, assim, tipo, não... É um caso bastante óbvio de apoio externo, sim. A gente está chegando no final do programa, eu quero te fazer uma última pergunta. Você citou muito rapidamente a Lava Jato. A gente foi ver... Muitos anos depois, a Lava Jato tinha um apoio, vamos lembrar, absurdo da população brasileira, colado na imprensa. A imprensa pegou a Lava Jato no colo e levou a Lava Jato no colo por muitos anos. E a grande bandeira que levou muita gente para a rua foi a bandeira anticorrupção. E depois nós vimos, também pelas revelações da Vaza Jato, da Operação Spoofing, que os Estados Unidos estavam muito próximos da Lava Jato, os agentes do FBI vieram para o Brasil, foram publicadas as passagens aéreas, né? Não é a teoria da conspiração, tem passagem aérea do agente. Colaboraram o nome dos agentes, vieram coletar informações aqui, trouxeram informações dos Estados Unidos. Essa bandeira anticorrupção, eu tenho a sensação que ela é usada pelos Estados Unidos em outros países para fazer intervenções via manifestações. Isso aconteceu só no Brasil ou você viu esse padrão acontecer em outros países do mundo também? Eu acho que bandeira de anticorrupção é uma coisa que aparece muito facilmente quando você tem pautas difusas nas ruas. Porque a corrupção é uma coisa que, por definição, ninguém defende. Ou seja, quando você tem milhares de pautas, reivindicações nas ruas, geralmente o que chega aqui para ser reproduzido na mídia é anticorrupção, porque todo mundo concorda. Todo mundo é a favor. Ninguém é a favor de corrupção. Sim, exatamente. Só quem tá roubando dinheiro. Sim, exatamente. Exato. E é obrigado a falar que não está a favor. Claro. E sim, também pode ser uma bandeira que pode ser usada por forças geopolíticas para avançar interesses internacionais. Agora, no caso dos agentes do governo dos Estados Unidos, é um caso um pouco particular, que eu acho, o meu primeiro livro, O Método Jakarta, é sobre a formação do sistema global imperialista com os Estados Unidos como seu poder hegemônico. Mas na história dos impérios, os agentes dentro do Estado, dentro do governo dos Estados Unidos, são um caso particular, que geralmente eles acreditam, avançam interesses imperialistas, usam meios imperialistas, enquanto acreditam de forma profunda que estão ajudando a democratizar o mundo. Ou seja, assim, o uso da bandeira anticorrupção, eu acho que teve afinidade eletiva entre os interesses de alguns agentes do governo dos Estados Unidos e algumas corporações norte-americanas. E uma coisa que pode ser usada, de novo, como as táticas de rua, por qualquer pessoa. Porque ninguém pode negar que a anticorrupção... exatamente, vou fazer uma analogia um pouco simplista, talvez. Uma revolta, uma manifestação, apresentar reivindicações nas ruas é uma coisa que todo mundo apoia, assim. Vamos melhorar, sim, o mundo, mas qual a forma correta? Claro. Ou que realmente vai acabar com a coisa que a gente está protestando? Claro. E quando você levanta a bandeira anticorrupção, é muito importante analisar muito rapidamente que tipo de campanha anticorrupção que a gente vai montar, que tipo de táticas vão ser usadas. E no caso da Lava Jato foi ilegalidades praticadas com apoio, às vezes secreto, dos Estados Unidos, que terminou gerando crise política e a prisão do Lula. Mas o governo dos Estados Unidos, sim, é um governo imperialista no senso mais amplo. Eu acho que vai ser um pouco... Na verdade, um momento interessante, que ele está destruindo, ou tentando destruir partes velhas do governo dos Estados Unidos, mas o que ele vai pôr nesse vácuo, eu não sei. O Trump vai sair dizendo: eu quero avançar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão parar de tentar usar
recursos econômicos para alguns problemas no mundo afora e para influenciar a política afora também, mas eu não sei exatamente de que forma ele vai ser imperialista, mas anti-imperialista não vai ser, né? Ele vai ser mais abertamente e orgulhosamente imperialista. Perfeito. Última pergunta. Você viveu muitos anos no Brasil, conhece muito bem a política brasileira e hoje vive fora do Brasil, vive em Londres, já há alguns anos também. Há uma disputa fora do país pela narrativa do que acontece no Brasil neste momento. A extrema-direita tem feito muitas viagens, principalmente para os Estados Unidos, para tentar contar uma história de que o Brasil hoje vive uma democracia relativa, de que é uma ditadura do judiciário. Essa imagem está colando fora do Brasil, as pessoas leigas que não conhecem o Brasil, que leem 2 notícias sobre o Brasil no ano que vem, por acaso, na televisão. Eles estão conseguindo esse intento de colar essa imagem que o Brasil é uma democracia relativa? E como você acha que vai ser recebido a partir de agora essa denúncia contra o Bolsonaro em relação ao golpe de Estado fora do Brasil também? Primeira pergunta, não. Não está colando As pessoas que não vivem nas bolhas trumpistas nem ouviram esse discurso e não vão aceitar esse discurso. Um cidadão comum dos Estados Unidos, ele não acha que o Brasil é uma ditadura. Não. Você tem que realmente estar nas redes trumpistas para acreditar nesse discurso. Mas a família Bolsonaro está apostando fortemente nessa tentativa de convencer algum agente no governo Trump a reproduzir esse discurso para a base e talvez organizar uma intervenção contra o judiciário brasileiro. É uma grande aposta da família Bolsonaro, mas não chega a pessoas normais, só as pessoas mais fiéis às narrativas ridículas no mundo trumpista. A segunda parte da pergunta, eu acho que uma grande parte da população pró-democracia nos Estados Unidos vai celebrar a prisão de uma pessoa que obviamente tentou organizar um golpe de Estado, mas infelizmente a nossa sociedade, como muitas na época de rede social e jornalismo em decadência, é uma sociedade bastante polarizada. Seria geralmente as pessoas que votaram na Câmara ou que já odeiam o Trump que celebrariam uma prisão do Bolsonaro, por exemplo. Prisão, mas o fato é que, infelizmente, o público dos Estados Unidos não lê notícias internacionais. Sabe muito pouco sobre o México, muito menos sobre o Brasil. Claro. A grande maioria das pessoas realmente não liga. Mas, uma grande aposta da família Bolsonaro não vai pegar na sociedade, mas se pegar em Marco Rubio e algumas pessoas poderosas no Estado, pode gerar perigos para a democracia brasileira, sim. Muito bem, o livro está aqui, A Década da Revolução Perdida, a onda de manifestações que incendiaram o mundo. Vicente, muito obrigado. A edição é da Boitempo, que, aliás, eu agradeço mais uma vez, porque tem feito edições muito bonitas, para além de tudo, para quem gosta de livro, né? O livro tem que ser bonito também. E vamos ver se o livro da Boitempo tem cheiro de livro. Tem cheiro de livro. Então tá tudo certo. Cara, obrigado demais pela conversa. Obrigado mesmo. Boa sorte no lançamento. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra em uma versão estendida com um bate-papo completo com os nossos convidados no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal do YouTube na semana que vem. Estamos de volta. Um grande beijo. Tchau.